Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial esmeraldinos e rubro-negros. Hoje tem clássico na Serrinha às 9h30 da noite, no recomeço do Campeonato Goiano. Este jogo é válido pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase da competição. Os jogos começam até mais cedo, né? Este é o último jogo de hoje. Às 15h30 teremos o recomeço do Campeonato Goiano com Jaraguá e Iporá no Amintas de Freitas. Goiânia e Anapolina jogam às 16 horas, Anápolis e Aparecidense às 19h30. Aí você tem amanhã Grêmio, Anápolis e Goianésia, e na quinta-feira da outra semana Craque e Vila Nova. Mas o nosso assunto aqui deste vídeo é Goiás e Atlético. As duas equipes já estão classificadas para a próxima fase. O Atlético é o primeiro colocado na classificação geral. O Atlético tem 23 pontos, o Goiás é o terceiro colocado com 19. Entre eles está o Jaraguá, segundo colocado com 20 pontos. Então, basicamente, esse jogo ele vale pela rivalidade, né, entre as duas equipes, que vive um momento de alta, né, nessa última década, ou nesses últimos 15 anos. A rivalidade entre Goiás e Atlético aumentou muito e basicamente é isso que estará em campo, né? A fórmula de disputa propicia, por exemplo, que as duas equipes mandem times reservas a campo. Por quê? Porque a primeira fase do campeonato vale muito pouco, né? Basicamente vale para você ficar entre os 8 e se manter na competição. Então, eu já fiz muitas críticas a este regulamento da federação e quem acompanha aqui o meu trabalho sabe destas críticas, mas não é o foco aqui também. Vamos conferir aqui o retrospecto entre as duas equipes, dados do futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás já catalogou 301 jogos entre Goiás e Atlético. 119 vitórias do Goiás, 101 vitórias do Atlético, 415 gols do Goiás, 378 gols do Atlético, 81 empates. Por que eu cito essa questão do catalogou? Porque nós encontramos pelo menos 4 menções a jogos que aconteceriam e que não conseguimos encontrar os resultados, né? Isso ali nas décadas de 40, de 50. Então, o que nós conseguimos catalogar foram esses 301 confrontos. Agora vamos para hoje. Os dois times, eu vou até colocar escalações aqui, mas são escalações, vamos dizer, é um esboço de time, né? Porque ninguém deu pista, ninguém apontou quais jogadores serão utilizados, apenas existe isso muito forte pelos dois lados que utilizarão times reservas. Então, eu fiz uma montagem aqui com 2 times reservas, mas isso não significa que serão exatamente essas escalações, justamente por este mistério que rubro-negros e esmeraldinos estão fazendo desde o final de semana após a rodada para o Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelo Goiás, que é o mandante. Um Goiás que eu desenhei aqui para esse jogo: Marcelo Rangel, Vidal, Chico Grando, Iago Mendonça, Rodrigues, abandonando o sistema com 3 zagueiros, até porque o Goiás, se utilizar 3 zagueiros, ele não fica com nenhum zagueiro no banco de reserva, né? O outro garoto que poderia entrar aí era o Taylor, mas eu não imagino que a dupla Augusto e Glauber vá para o jogo sem um zagueiro no banco de reservas. Henrique e Daniel, porque são 2 jogadores que têm entrado corriqueiramente. Miguel Figueira, Gustavo Blanco e Índio, os 3 homens ali do setor de criação. E o Vinícius Lopes lá na frente, ele que é o único jogador, fora aqueles que estão jogando como titulares, que tem essa característica de jogar como centroavante. Então esse aí é o esboço do Goiás, muitos garotos, né? Jogadores mais experientes aí: Marcelo Rangel, Chico Grando e o Gustavo Blanco. O restante somente, o Vidal também, né? Marcelo Rangel, Vidal, Chico Grando, Gustavo Blanco são os mais experientes. O restante aí, garotada da base. Agora vamos ao Atlético.
de Marcelo Cabo, Kozlinski, Arnaldo, João Vitor, Gilvan, Nicolas. Uma defesa bem pesada, né? Maranhão e Richelli, os dois volantes, Janderson, Matheus Vargas, Vitor Leque, que seria o único base do Atlético a jogar aí, né? Um jogador prata da casa a jogar. E lá na frente o Robertson. Eu também desenhei uma equipe aí com os reservas atleticanos. Bom, se a gente pega o esboço dos dois times, são times com características diferentes. Você tem um Atlético mais experiente, bem mais experiente, né? Um time mais acostumado a, a jogar, inclusive no Campeonato Brasileiro, vários desses jogadores já foram titulares, jogam constantemente no Brasileiro, praticamente todos eles, com exceção do Vitor Leque e do Kozlinski, né, que não tem jogado o Brasileiro. Mas é uma equipe mais pesada, essa equipe do Atlético, e também é mais capacitada, ao meu ver. Agora, se a gente olhar o Goiás já com muitos meninos, alguns meninos que têm entrado bem nos jogos. Daniel de Pauli tem entrado muito bem nos jogos. Você tem o Índio, que entrou bem no último jogo, ele não vinha entrando bem, mas entrou bem. Miguel Figueira, que é um jogador que sempre oscila, mas é um jogador que já demonstrou ter qualidade. Vinícius Lopes ainda não voltou a jogar um bom futebol depois que se lesionou, mas também já demonstrou alguma qualidade no Campeonato Brasileiro. Então, são perfis diferentes, mas eu vejo o Atlético com um time mais pesado para esse confronto na Serrinha. Mas a gente precisa ver também a questão de comportamento, como é que esses caras vão se comportar. Porque esses meninos do Goiás é a chance deles, né? Isso aí vai morder, vai dar o que tem e o que não tem. E os experientes do Atlético também farão isso, eles também terão esse interesse pesado pelo jogo, porque isso também influi, né? Tudo isso faz parte do cenário do jogo, mas eu vejo o Atlético mais capacitado. Para mim o Atlético é favorito para esse jogo, mesmo jogando na Serrinha. Agora vale lembrar também que, como favorito, o Atlético já perdeu 2 jogos para o Goiás, os 2 últimos jogos, isso no Campeonato Brasileiro. O Atlético era favorito na Serrinha no primeiro turno, perdeu, era favorito no segundo turno, Antônio Scioli, também perdeu. Então, pode sim acontecer de um jogo igual, de um jogo até mesmo com outra vitória do Goiás. Mas para mim, e quando eu acho que tem um favorito, eu sempre cito, não tem problema nenhum com isso, porque o favorito, você coloca muito que o favorito é uma aposta que a gente faz. Eu aposto que esse time vai ganhar. Não. O favorito, dentro de uma análise, é aquele que você entende que tem mais possibilidades de vencer. O favoritismo não ganhou o jogo, mas é quem tem mais possibilidade de vencer. E para mim o Atlético tem mais possibilidade de vencer do que o Goiás com essas duas formações. Pode ser que eles também chegam lá e coloquem os seus times titulares, surpreendam todo mundo. Inclusive eu acho que se os dois lados colocassem times titulares, nós teríamos um jogo muito igual. Porque o Goiás cresceu muito dentro dessa competição. O Goiás hoje é muito mais competitivo do que aquele Goiás que enfrentou o Atlético 2 vezes no Campeonato Brasileiro. Eu imaginaria aí um jogo igual com as duas equipes titulares, mas com os times reservas, para mim o Atlético tem uma equipe mais capacitada. Beleza, gente? Mas deixa aí a sua impressão, o que você espera deste clássico, se você gosta dessa ideia do seu time jogar com a equipe reserva, preferiria que jogasse com os titulares, deixe também o seu palpite para o jogo. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês. Depois do jogo, eu faço um comentário, né, provavelmente amanhã pela manhã. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.